O relógio da sala marcava quase meia-noite, quando Dona Zilda ouviu o primeiro sussurro. A voz vinha do corredor, abafada, mas familiar. Ela ficou parada, imóvel, tentando entender. O coração batia tão alto que parecia denunciar o medo que ela tentava esconder. Por instinto, baixou a cabeça no travesseiro e fingiu estar dormindo. Mas, quanto mais ouvia, mais percebia que aquela conversa não era sobre negócios, nem sobre o dia seguinte. Era sobre ela. E foi nessa noite, naquela casa grande, fria e cheia de segredos, que algo dentro dela se quebrou para sempre. A mansão dos Campos ficava num dos bairros mais caros de Goiânia. Por fora, era um retrato de sucesso, mas por dentro, era um espelho trincado. Cada parede parecia guardar uma dor que ninguém ousava comentar. Durante o dia, o som dos carros importados, da empregada passando o pano no mármore e da nora dando ordens compunham uma rotina impecável. Mas à noite, o silêncio tomava conta, pesado, quase sufocante. Dona Zilda vivia ali há 2 anos, desde que o filho, Ricardo, insistiu que ela deixasse a antiga casinha no bairro Campinas e viesse ter mais conforto. Ele dizia que queria cuidar dela, que já tinha passado da hora de a mãe viver bem, mas o que parecia carinho, logo se mostrou controle. Naquela casa, tudo tinha um lugar, até as palavras. Zilda aprendeu, aos poucos, que falar demais incomodava, que sua fé simples era vista como fraqueza, e que qualquer opinião diferente de Sílvia, a nora, virava motivo de suspiro e cara feia. Sílvia era bonita, elegante e sempre com o celular na mão. Tinha um jeito de sorrir que mais parecia medir as pessoas. Nunca levantava a voz. Não precisava. Sabia manipular com olhares, gestos e meias frases. Zilda notava que quando a nora dizia "A senhora não precisa se preocupar com nada", o que ela realmente queria dizer era "não se meta em nada". Mesmo assim, Zilda seguia tentando agradar. Fazia bolos, arrumava flores, passava as camisas do filho com todo o cuidado do mundo. Mas no fundo, sentia que já não era bem-vinda. O único respiro de amor vinha de Lucas, o neto. Aos 17 anos, ele era o único que ainda via a avó como o coração da casa. Foi ela quem o criou, quem ficou acordada nas febres, quem o ensinou a rezar antes de dormir. Ele a chamava de minha veinha, e ela sorria com um brilho que há tempos não mostrava. Mas ultimamente, até Lucas parecia tenso. Zilda percebia pelos olhos, aquele olhar de quem sabia mais do que podia dizer. Nos últimos dias, Ricardo andava irritado, falando baixo ao telefone, e Sílvia passava mais tempo trancada no escritório do que de costume. Quando Zilda perguntava o que estava acontecendo, ele dizia: "Nada que a senhora precise se preocupar, mãe." Mas ela sabia que havia algo errado. O instinto de mãe, aquele que não falha, já a alertava há semanas. Naquela noite, o que ouviu confirmou o que o coração já temia. Havia um plano em andamento, e o nome dela estava no meio. As palavras vinham cortadas, distantes, como ecos pelo corredor. Zilda se esforçava para entender. Ouvia o som dos passos da nora, depois a voz do filho, fria, cansada, hesitante. Uma frase em especial fez o sangue dela gelar, mas o medo a paralisou. Não reagiu. Não chorou, fingiu dormir até o silêncio voltar. E quando finalmente abriu os olhos, a luz fraca da madrugada entrava pela janela. O relógio marcava 00:47. Zilda se virou devagar, respirou fundo e olhou para o teto branco. Naquele momento ela soube. Alguma coisa dentro daquela casa estava prestes a desmoronar. E dessa vez, ela não seria a última a saber. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa como sempre. O sol entrava tímido pelas cortinas brancas, refletindo nos móveis polidos. Dona Zilda preparava o café em silêncio. O mesmo silêncio que agora pesava sobre ela desde a noite anterior. Enquanto mexia a colher na xícara, olhava para o corredor. A cada passo que ouvia, o corpo inteiro estremecia. Mas era só Lucas,
com o cabelo bagunçado e o uniforme da escola meio amassado. "Dormiu bem, vó?" perguntou sonolento. Ela sorriu. "Dormi sim, meu filho." "Dormi, sim." Mentiu. Ele percebeu o tremor leve na voz, mas não insistiu. Aproximou-se, beijou-lhe o rosto e saiu apressado. E quando o portão se fechou, o silêncio voltou a dominar a casa. Pouco tempo depois, Sílvia apareceu na cozinha, de salto e perfume forte, o celular colado ao ouvido. "Não, eu não posso esperar mais. Ele precisa resolver isso logo", dizia irritada. Ao perceber a sogra ali, mudou o tom. "Ah, bom dia, dona Zilda. Que cheirinho bom. A senhora sempre tão caprichosa." Zilda apenas assentiu, com um sorriso leve, escondendo o incômodo. Sílvia desligou o telefone e puxou uma cadeira como quem se lembrava subitamente de um papel importante. "A senhora tem aqueles documentos do seu Hélio?" perguntou, casual, abrindo a bolsa. "Que documentos?" Zilda olhou confusa. "Ah, os da casa antiga. Lembra? Ricardo comentou que talvez fosse melhor vender. Aquela região anda perigosa, cheia de assaltos." Zilda franziu o senho. "Aquela casa é o que sobrou da nossa história, minha filha. Não precisa vender nada." Sílvia forçou um sorriso. "Claro, dona Zilda. A senhora tem toda a razão. Eu só quis ajudar." Mas o olhar dela, frio e distante, dizia outra coisa. Ricardo entrou logo depois, apressado, com o paletó pendurado no braço e o semblante cansado. "Mãe, bom dia." Beijou-lhe a testa rapidamente. "Bom dia, meu filho." "A senhora tá bem?" perguntou, sem realmente esperar resposta. "Tô. Mas você tá?" revidou com calma. Ele desviou o olhar, pegou o celular e respondeu sem pensar, só preocupado com umas dívidas. "Coisa de empresa." Sílvia o olhou rápido, como quem pede silêncio, mas Zilda percebeu. "Dívidas? É coisa pouca. Nada que a senhora precise se preocupar." Ela abaixou a cabeça, mexendo o café. Não insistiu. O silêncio, às vezes, revela mais do que 1000 perguntas. Naquela manhã, algo em Sílvia parecia diferente. A doçura forçada, os gestos lentos demais, o interesse súbito por lembranças antigas. Zilda notou cada detalhe. Mais tarde, enquanto arrumava a sala, viu uma pasta aberta sobre a mesa de vidro. Papéis espalhados, carimbos e, no topo, o nome do marido, Hélio Campos. Entre eles, um documento com letras pequenas. Procuração. O coração de Zilda acelerou. Não entendeu completamente o que lia, mas reconheceu a assinatura digitalizada de Ricardo. Guardou o papel de volta e, com as mãos trêmulas, limpou o suor da testa. No fundo, já sabia que aquele cuidado todo escondia algo. E a lembrança da conversa da noite anterior ecoava como um martelo em sua mente. À tarde, Sílvia apareceu no quarto da sogra com uma bandeja. "Fiz suco natural para a senhora", disse sorrindo. Zilda aceitou, mas não bebeu. Ficou observando a nora. "A senhora precisa descansar mais, viu? Tem andado pálida." "Tô bem, Sílvia. É só cansaço." "Cansaço de quê, dona Zilda? A senhora vive tão tranquila aqui." A frase veio mansa, mas doeu como um tapa. Zilda apenas respondeu: "Às vezes, a gente cansa de tentar agradar quem já decidiu não gostar da gente." O sorriso de Sílvia desfez-se por um instante. Ela virou o rosto e saiu sem dizer nada. Zilda suspirou fundo. Olhou para a janela e viu o neto chegando da escola, acenando para ela. Por um segundo o coração se acalmou, mas no fundo ela sabia. Aquela paz era frágil demais e estava prestes a se quebrar de novo. Aquela noite caiu pesada sobre Goiânia. O ar estava abafado, o vento parado e a mansão parecia mais silenciosa do que nunca. Dona Zilda ajeitou o lençol, fechou os olhos e tentou dormir, mas o corpo não obedecia. Cada ruído soava como alerta. O tic-tac do relógio, o estalar do piso, o barulho distante do portão eletrônico. Pouco depois da meia-noite, ouviu passos vindos do corredor. 2 pares. O salto firme de Sílvia e o andar arrastado de Ricardo.
Eles falavam baixo, mas próximos o bastante para que as palavras chegassem como facadas lentas. Eu não aguento mais, Silvia. É minha mãe, poxa, disse ele exausto. E você quer o quê? Que ela continue morando aqui, pesando nas nossas costas? Retrucou ela. Ela é velha, Silvia. Justamente. Você acha que ela aguenta sozinha? Não vai. É pro bem dela. E pro nosso também. O coração de Zilda disparou. Ela virou o rosto devagar, fingindo mexer no travesseiro. Os olhos continuavam fechados, mas os ouvidos pareciam mais vivos do que nunca. O Rogério nunca vai concordar com isso, disse Ricardo. O seu irmão não precisa saber de nada. Você é o responsável legal dela, esqueceu? Eu não quero fazer nada errado. Errado é deixar sua mãe consumir o pouco que restou, Ricardo. O tom de Silvia era firme, gelado. Se você não agir logo, o banco vai tomar tudo. Um silêncio longo se instalou. Zilda segurou o lençol com força. A respiração curta. O corpo inteiro tenso, como se uma parte dela quisesse levantar e gritar e a outra soubesse que era melhor permanecer quieta. Já falei com a clínica, continuou Silvia. Eles aceitam internação imediata. A gente só precisa da assinatura dela. E se ela não assinar? Você é o filho, Ricardo. Ela confia em você. Mostra qualquer papel para ela. Ela assina até de olhos fechados. O ar pareceu desaparecer do quarto. Zilda mordeu o canto da coberta para conter o soluço. As lágrimas começaram a escorrer, silenciosas, molhando o travesseiro. Eu não sei, murmurou o filho. É minha mãe. É a sua salvação, Ricardo. E depois disso a gente vende a casa de Campinas, resolve as dívidas e recomeça. E o Lucas? Ele vai perguntar. O Lucas é um garoto. Vai entender ou vai esquecer. As palavras cortavam mais fundo do que qualquer faca. Zilda sentia o gosto amargo da traição na boca. Vender a casa de Campina, internar a mãe, tudo fazia sentido agora. Os olhares, as conversas interrompidas, o falso cuidado. Do outro lado da porta, os passos se afastaram. Mas as frases continuavam ecoando na mente dela. Internar, vender, assinar. Como se cada uma fosse uma pedra empurrando o peito para baixo. Ela ficou imóvel até ouvir o clique da porta do quarto dele se fechando. Só então abriu os olhos. O relógio marcava 00:32. As lágrimas desciam sem força. O corpo tremia. Mas a mente estava desperta que mais do que nunca. Ajoelhou-se ao lado da cama. Meu Deus, o que eles estão fazendo comigo? Sussurrou. O coração pulsava descompassado. Pegou o terço da cabeceira e o apertou com tanta força que quase quebrou. Ficou ali por longos minutos, rezando baixinho, entre soluços e murmúrios. E no meio daquela oração desesperada, uma decisão começou a nascer. Ela não sabia para onde iria, nem como, mas sabia que não podia continuar ali. Do lado de fora, o vento finalmente soprou. A cortina se moveu, o terço balançou e Dona Zilda enxugou o rosto. Eu não sou louca e não vou deixar ninguém me tratar como se fosse. Deitou-se de novo, o olhar perdido no teto branco. E pela primeira vez em muito tempo, não teve medo do amanhecer. Teve medo de continuar. O dia amanheceu como se nada tivesse acontecido. Mas, dentro de Dona Zilda, nada mais era igual. Enquanto a casa acordava devagar, ela vestiu o avental, prendeu o cabelo e foi para a cozinha. Os gestos eram os mesmos de sempre. O café, o pão, o bolo no forno. Mas havia algo diferente nos olhos. Eles já não observavam por costume, observavam por sobrevivência. Lucas desceu apressado, ajustando a mochila. Vó, a senhora está bem? Perguntou enquanto mordia um pedaço de pão. Ela sorriu de leve. Tô, meu filho. É que hoje acordei com o coração apertado. De novo? Ele brincou, tentando arrancar um sorriso maior. De novo, respondeu e beijou-lhe a testa. Mas assim que ele saiu, o sorriso morreu no mesmo instante.
Zilda enxugou as mãos no pano de prato e respirou fundo. Abriu a gaveta onde guardava papéis antigos e começou a revirar, como quem procura um pedaço de si mesma. Ali estavam contas pagas, fotos amareladas e documentos do finado Hélio. Ela separou o que ainda valia: o registro da casa, a escritura da fazenda, a certidão de casamento, e colocou tudo dentro de um envelope pardo. Guardou o envelope dentro da mala de viagem que mantinha embaixo da cama, junto com algumas roupas simples, um terço e uma foto de Lucas ainda bebê. Aquela mala, que antes servia para visitas curtas, agora parecia carregar o peso de toda uma vida. Pouco depois, Silvia entrou na cozinha, impecável como sempre. "Bom dia, dona Zilda. Dormiu bem?" "Dormi, sim", respondeu, evitando olhar nos olhos da nora. "Que bom. Ricardo está tentando resolver umas coisas do escritório. Acho que ele anda preocupado demais." Zilda apenas balançou a cabeça. Silvia, percebendo o silêncio, continuou: "A senhora sabe, né? Ele é muito grato por ter a mãe aqui, mas às vezes a senhora podia colaborar mais." A colher que Zilda segurava bateu no balcão devagar. Ela se virou, o olhar sereno, mas firme. "Colaborar como, Silvia?" "Ah, a senhora sabe. Evitar certas preocupações, não questionar tanto. A gente quer o melhor para a senhora. Eu também quero o melhor para mim, minha filha." Por um segundo, Silvia ficou sem palavras. Zilda terminou de arrumar a mesa e saiu devagar, deixando o aroma do café no ar. O mesmo café que, ironicamente, fazia a casa parecer feliz. No quarto, Ricardo falava ao telefone. "Não, ainda não. Preciso que ela assine primeiro." Quando notou a presença da mãe na porta, disfarçou. "Mãe", forçou um sorriso. "Tava vendo umas coisas do banco." "Tá tudo bem, meu filho?" Tá sim", respondeu rápido demais. "A senhora não se preocupa com nada disso." Zilda apenas o observou. Viu o suor nas mãos, o olhar ansioso, o nó na gravata mal feito. Era o mesmo menino que um dia pedia colo quando tinha medo de dormir sozinho. E agora era o homem que tramava contra ela. Ela deu meia volta e saiu sem dizer palavra. No jardim, sentou-se no banco de madeira e ficou olhando as flores. O vento leve balançava as pétalas e o barulho distante da cidade parecia vir de outro mundo. Zilda fechou os olhos e falou consigo mesma: "Eu criei um filho para amar e tô vendo ele se perder pelo medo." Lá dentro, Silvia observava pela janela. O sorriso no rosto era discreto, quase triunfante, mas havia impaciência nos dedos que batiam sobre o balcão. Se ela não assinar logo Ricardo, tudo vai desabar. Zilda levantou-se do banco e voltou para dentro. No corredor, passou por uma foto antiga. Ela, o marido e os 2 filhos pequenos rindo. Tocou o vidro com a ponta dos dedos. "Hélio, se o senhor ainda me escuta, me dá coragem para fazer o que eu preciso fazer." Naquela casa, o silêncio voltava a dominar, mas dessa vez ele não era vazio. Era o silêncio de quem observa, espera e planeja o momento certo para sair. Lucas sempre dizia que gostava da casa da avó porque ela cheirava a bolo e segurança. Mas nas últimas semanas, aquele cheiro parecia se misturar com algo diferente. Um ar pesado, difícil de explicar. Ele notava os olhos da avó cansados, o sorriso curto, a forma como ela parava de falar sempre que o pai entrava na sala. E mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, o coração dele já avisava. Havia algo errado. Numa tarde de quinta-feira, ao voltar mais cedo do colégio, Lucas ouviu vozes vindas do escritório. Parou no corredor, na ponta dos pés. A porta estava entreaberta. "A senhora precisa resolver logo", dizia uma voz feminina. Era Silvia. "Quanto mais demora, mais difícil fica. Ele precisa assinar ainda essa semana." Lucas encostou o ouvido na fresta. Silêncio. Depois, o som do pai suspirando. "Eu sei, Silvia, mas eu não tenho coragem de enganar minha mãe." "Enganar?" Ela riu. "É proteger ela. A clínica é boa, discreta, e o dinheiro da casa de Campinas resolve as dívidas. Depois disso, a gente recomeça." O sangue de Lucas gelou.
A mão tremia no batente da porta. Cada palavra soava como uma sentença. Voltou para o quarto, o coração disparado. Sentou-se na cama, olhando o celular sem saber o que fazer. Chorou, de raiva, de medo, de impotência, mas depois enxugou o rosto e tomou uma decisão. Precisava proteger a avó. Desceu as escadas devagar e a encontrou na cozinha, mexendo uma panela de doce de leite. Vó, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu filho, respondeu sem perceber o tremor na voz dele. A senhora confia mesmo no meu pai? O silêncio cortou o ar. Zilda virou-se devagar, o olhar firme, porém triste. É seu pai, Lucas. Eu confio no homem que criei. Mas às vezes, a vida muda a cabeça das pessoas. Ele se aproximou. Eu ouvi eles falando, vó. Ah, o quê? Ela perguntou, tentando esconder o susto. Eu ouvi. Eles querem te internar. Falaram em vender a casa de Campinas. Zilda ficou pálida. Por alguns segundos, pareceu que o chão se movia. Encostou-se na pia, segurando firme. Depois respirou fundo e acariciou o rosto do neto. Meu anjo, eu já sei. Já sabe? Ele gritou sem conseguir conter a indignação. E vai deixar? Não, respondeu. Calma, mas também não posso agir com raiva. Então o que a gente vai fazer? A gente vai sair daqui, Lucas, mas tem que ser do jeito certo. Ele arregalou os olhos. Fugir? Fugir é uma palavra feia, meu filho. Vamos dizer que é se proteger. Lucas assentiu com os olhos marejados. Eu não vou deixar ninguém encostar na senhora. Zilda sorriu, apertando as mãos dele. Eu sei que não vai. E é por isso que Deus me deixou criar você. Para esse momento. A partir daquela conversa, os dois começaram a agir em silêncio. Lucas escondia a chave reserva do carro. Zilda recolhia documentos e os dias passaram a ter gosto de contagem regressiva. O medo era grande, mas o amor era maior. À noite, ela se sentava na beira da cama e rezava. Me dá coragem, Senhor, e protege o meu menino. Lucas, no quarto ao lado, repetia a mesma prece, sem saber que as lágrimas da avó e as dele se encontravam no mesmo ponto do teto. E, entre um dia e outro, o plano começou a nascer. Se fosse com a sua avó, ou com alguém que você ama, o que você faria? Você acha certo o que o Lucas está fazendo para proteger ela? Me conta nos comentários. Eu adoro saber até onde as minhas histórias chegam. E não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. Isso ajuda demais o meu trabalho. Naquela noite, o céu de Goiânia parecia segurar a respiração. Nenhum vento, nenhum grilo, nenhum som. Só o tic-tac do relógio e o coração de Dona Zilda batendo alto demais. O plano era simples e, ao mesmo tempo, o mais arriscado da vida dela. Esperar todos dormirem, pegar o envelope com os documentos, a mala pequena e sair pela porta dos fundos. Lucas dirigiria o carro e eles iriam direto para Pirenópolis, onde morava Rita de Cássia, sua amiga de juventude. Zilda passou o dia inteiro fingindo normalidade. Serviu o jantar, perguntou a Sílvia sobre o tempo, sorriu para o filho como se nada soubesse. Mas por dentro, tudo nela tremia. Cada palavra era ensaio, cada passo era cálculo. Às 23h45, Sílvia apagou as luzes do quarto e fechou a porta. Ricardo já dormia, cansado do peso da própria consciência. Zilda se levantou em silêncio, pegou o terço e beijou-o antes de guardá-lo na bolsa. Olhou-se no espelho uma última vez. É hoje, Hélio. Me guia onde o senhor estiver. No quarto ao lado, Lucas esperava sentado, o celular na mão e o olhar fixo na porta. Quando viu a avó surgir no corredor, correu até ela. Tá pronta, avó? Pronta eu nunca vou estar, meu filho. Mas é agora ou nunca. Eles desceram devagar as escadas. Cada degrau rangia como se a casa implorasse para não deixá-los ir. O som do relógio ecoava na sala, marcando segundos que pareciam minutos. Lucas destrancou a porta da cozinha e abriu com cuidado. O vento quente da madrugada entrou, trazendo o cheiro das flores do jardim. Por um instante, Zilda olhou para trás. Viu o corredor iluminado pela luz fraca da lua, as fotos na parede, o sofá onde tantas vezes esperou o filho chegar.
Vamos, vó, sussurrou Lucas. Ela assentiu. Do lado de fora, o carro estava parado na garagem. Lucas ligou a chave e o motor ronronou baixo. Zilda respirou fundo e se sentou no banco do passageiro. As mãos trêmulas se entrelaçaram no colo. O portão eletrônico abriu devagar e o som metálico pareceu um anúncio de despedida. Quando o carro passou pelo portão, ela fechou os olhos. Tchau, minha casa, murmurou. Que Deus te abençoe, mesmo sem mim. Lucas olhou para ela emocionado. A gente vai ficar bem, vó. Eu sei. Enquanto a gente tiver um ao outro, o resto Deus resolve. A estrada até Pirenópolis parecia mais longa do que nunca. O asfalto escuro, a lua escondida entre as nuvens e o barulho do vento entrando pela janela compunham um cenário quase sagrado. A cada curva, o medo diminuía um pouco e a fé crescia. No banco de trás, a mala com os documentos fazia barulho a cada solavanco. Zilda olhou para trás e lembrou de tudo o que deixou. A vida inteira, a casa, o filho, mas sentia que estava levando o mais importante, sua dignidade. Lucas dirigia com as mãos firmes, mas os olhos marejados. Vó, o pai vai ficar furioso. Que fique, meu filho. Às vezes é preciso perder para aprender a amar de novo. Um trovão soou ao longe e gotas começaram a cair. A chuva fina lavava o para-brisa como se o céu quisesse aliviar o coração deles. Ao entrarem em Pirenópolis, o sino da igreja tocou. Era madrugada, mas havia algo reconfortante naquele som, como se Deus confirmasse que eles haviam chegado ao lugar certo. Rita de Cássia, de camisola e olhar assustado, apareceu na porta quando ouviu o carro parar. Zilda! A amiga correu para abraçá-la. Zilda desabou no colo dela, chorando baixo. Eu não tinha para onde ir, Rita. Agora tem, respondeu a amiga firme. E ninguém vai te tirar daqui. Lucas as observava, sem conseguir dizer nada. Sabia que aquela fuga não era o fim. Era só o começo da luta que viria. Do lado de fora, a chuva apertou. E dentro daquela casa simples, Zilda finalmente sentiu o que há muito tempo não sentia: segurança. O amanhecer em Pirenópolis trouxe um cheiro de terra molhada e esperança. Rita de Cássia preparava café no fogão a lenha, enquanto Zilda, exausta, observava pela janela o quintal encharcado. Lucas dormia no sofá, abraçado à mochila. Você tá pálida, Zilda, disse a amiga, colocando a mão no ombro dela. É só o cansaço, Rita. Mas pela primeira vez em muito tempo, é um cansaço bom. Ela sorriu de leve, mas o coração ainda doía. Doía pelo filho, pelas palavras que nunca imaginou ouvir. Enquanto isso, em Goiânia, o caos começava. Silvia acordou e encontrou o quarto vazio. Correu pelos corredores, chamou por Zilda, gritou o nome de Lucas. Nada. O carro também não estava na garagem. Ricardo! Ela berrava. Eles fugiram! Ele levantou atordoado, o rosto pálido. Como assim fugiram? Em segundos o medo e a culpa misturaram-se como veneno. Ricardo sentou-se na cama, as mãos no rosto. O que a gente fez, Silvia? Ela bufou, impaciente. A gente não fez nada. Quem mandou ela sair escondido? Isso só prova que ela precisa de ajuda. Mas o olhar de Ricardo já não tinha mais certeza. As palavras da noite anterior ecoavam como um castigo. Internar, vender, enganar. Enquanto isso, Lucas acordava com o som do telefone vibrando. Era o tio Rogério. Lucas! A voz vinha firme, mas preocupada. Onde vocês estão, menino? Tio, eu não posso falar muito, mas precisava contar uma coisa. A sua avó tá bem? Tá comigo. Mas o pai e a Silvia, eles iam internar ela, tio. Iam fazer ela assinar uns papéis para vender tudo. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Depois, Rogério respirou fundo. Eu sabia, murmurou. Sempre desconfiei dessa mulher. O pai não é ruim, tio. Só tá perdido. Eu sei, meu filho, e é por isso que agora a gente vai resolver isso do jeito certo. Naquela mesma tarde, Rogério apareceu na casa de Ricardo. Entrou sem ser anunciado, a pasta de advogado debaixo do braço e o semblante firme.
Sílvia tentou barrar. Oi, Rogério. O Ricardo tá cansado. Agora não é hora. É sim, Sílvia, respondeu seco. É a hora perfeita. Ricardo surgiu na sala, abatido. O que tá acontecendo, Rogério? O que tá acontecendo é que a mãe de vocês fugiu da própria casa e o seu filho me contou o porquê. O silêncio cortou o ar. Sílvia cruzou os braços, tentando manter o controle. Ela fugiu porque é teimosa. Sempre foi. Teimosa? Rogério se aproximou. Ou lúcida o bastante para perceber que o próprio filho estava prestes a traí-la. Ricardo abaixou a cabeça. Eu não ia deixar acontecer, Rogério. Ia sim, interrompeu o irmão. E você sabe disso. As lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Ricardo. Eu só queria resolver as dívidas, cara. Eu estava desesperado. E resolveu quase vendendo a própria mãe junto. Disse Rogério, duro, mas com a voz embargada. Sílvia tentou intervir, mas Rogério a encarou. E você devia se envergonhar. Manipulou um homem fraco e tentou roubar de uma mulher que te acolheu. Ela desviou o olhar, sem coragem de responder. Ricardo caiu no sofá, o rosto entre as mãos. Eu preciso ver minha mãe. Vai ver sim, disse Rogério. Mas vai olhar nos olhos dela e ouvir o que ela tem para dizer. Do lado de fora, o céu começava a fechar de novo. Parecia que até o tempo se recusava a ficar indiferente. Na estrada para Pirenópolis, Ricardo dirigia sozinho, com os olhos marejados e o coração em ruínas. Cada curva parecia um acerto de contas. Cada quilômetro, uma lembrança do que ele quase destruiu. E, ao chegar ao portão da casa simples, onde a mãe agora vivia, percebeu que o que pesava não era o medo, era a vergonha. Quando o carro parou diante da casa simples de Rita, Ricardo demorou alguns segundos para descer. As mãos suavam, o coração batia descompassado. Olhou o portão de ferro pintado de azul e sentiu um nó na garganta. Zilda, que estava sentada na varanda, reconheceu o barulho do motor antes mesmo de ver o carro. Por um instante, o corpo dela congelou. Depois, levantou-se devagar, os olhos marejados. Rita apareceu na porta, apreensiva. Zilda, é ele. Eu sei, respondeu com a voz baixa, mas firme. Ricardo desceu do carro, cabisbaixo. Parecia menor do que realmente era. Os ombros caídos, o rosto abatido, a alma cansada. Murmurou sem coragem de encará-la. Ela não respondeu, apenas observava. Eu sei que não mereço nem olhar para a senhora, mas precisava vir. Precisava? Perguntou Zilda, com um tom que misturava dor e serenidade. Ou veio porque o Rogério mandou? Ele engoliu seco. Vim porque não estou em paz. Nem eu, Ricardo. Mas a diferença é que a minha dor não nasceu da ganância. O silêncio que se formou era pesado, mas necessário. O vento balançava a cortina da varanda e o som das cigarras enchia o espaço vazio entre eles. Mãe, eu errei, disse por fim. Eu estava com medo. Medo de perder tudo. Tudo. Zilda deu um passo à frente. Tudo o quê, meu filho? O dinheiro que vem e vai. As aparências que você vive tentando sustentar. Ele abaixou a cabeça. Eu não sei mais quem eu sou, mãe. Pois então é hora de lembrar, respondeu ela com os olhos marejados. Porque o homem que eu criei nunca colocaria preço na própria mãe. As lágrimas desceram. Ricardo caiu de joelhos, segurando as mãos dela. Me perdoa, mãe. Por favor, eu não pensei direito. Eu estava cego. Zilda o olhou por um longo tempo. A raiva que sentira nos últimos dias parecia dar lugar a algo mais profundo, compaixão. Porque ali, ajoelhado, ela já não via o homem que quase a traiu. Via o menino que ela embalou nos braços, o mesmo que prometia nunca te deixar, mamãe. Ela se abaixou lentamente, colocou as mãos sobre o rosto dele e falou com doçura. Eu te perdoo, meu filho, mas o perdão não é para apagar o que aconteceu. É para você aprender a nunca mais deixar o medo mandar no seu coração. Ricardo chorava como criança. Zilda o abraçou forte. Eu só queria te ver feliz, mãe. Eu também quero isso, Ricardo. Mas a felicidade que machuca os outros não dura. Rita, emocionada, observava da porta, enxugando as lágrimas.
Lucas apareceu ao lado dela, os olhos marejados também. Quando o pai levantou o olhar e o viu, hesitou. Mas o garoto deu um passo à frente. Eu não odeio o senhor, pai. Não? Perguntou Ricardo, surpreso. Não, mas o que o senhor fez me fez perder um pouco do orgulho que eu tinha. As palavras de Lucas foram simples, mas entraram como faca. Ricardo assentiu, engolindo a dor. Eu vou tentar recuperar. Espero que sim, respondeu o garoto, porque eu quero poder te admirar de novo. Zilda olhou para os dois e disse, calma, o amor é a única coisa que vale a pena salvar. Tudo o resto se reconstrói. O sol começava a descer atrás das montanhas e o céu se tingia de dourado. O abraço dos três parecia dissolver as sombras que restavam. Rita sorriu aliviada. Deus escreve certo até quando a gente apaga o papel, viu? Zilda fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu leveza. Sabia que ainda havia um caminho a percorrer, mas naquele instante, o peso da dor se transformava em paz. Meses se passaram desde aquela tarde em Pirenópolis. A vida, que antes parecia uma sequência de feridas, agora tinha o ritmo suave de uma canção antiga. Dona Zilda continuava morando com Rita. Dividiam o café da manhã, as orações e as conversas ao pôr do sol. O barulho dos passarinhos substituía o som frio dos carros, e o vento trazia o cheiro da terra molhada. Era simples, mas era paz. Lucas ia visitá-la todo fim de semana. Chegava sempre com flores do campo e um sorriso sincero. Sentava-se na varanda e ouvia as histórias da avó como quando era criança. A senhora parece diferente, vó. É que agora eu aprendi a viver sem medo, meu filho. E o pai? Perguntou ele curioso. Zilda olhou para o horizonte, pensativa. O Ricardo está tentando mudar. Me liga todo dia. E sabe o que eu sinto, Lucas? O quê? Que Deus nunca desistiu dele. Só esperou o momento certo para ele acordar. Ricardo, de fato, havia mudado. Vender o carro caro, recomeçar o negócio do zero e começou a fazer visitas semanais à mãe e à Rita. Chegava de cabeça baixa, mas de coração limpo. E cada vez que Zilda o abraçava, o passado doía um pouco menos. Já Sílvia não voltou mais. Sumiu da vida de Ricardo depois que as dívidas vieram à tona e o nome dela foi envolvido em irregularidades no escritório. Dizem que se mudou para outro estado, mas Zilda nunca falou mal dela. Deus sabe o que faz, dizia, enquanto acendia uma vela e rezava em silêncio. Numa tarde qualquer, enquanto as duas amigas descascavam laranjas na varanda, Rita comentou, "Você percebeu, Zilda? A casa anda mais leve. Até o vento parece rezar aqui dentro." Zilda sorriu. É que a paz, Rita, não mora onde não tem perdão. O sino da igreja tocou ao longe. Zilda levantou-se devagar, caminhou até o quintal e olhou para o céu. As nuvens douradas refletiam o entardecer e o som dos grilos anunciava mais uma noite calma. No portão, Lucas acenava. "Vó, o pai veio comigo!" Ricardo apareceu logo atrás, com um bolo simples nas mãos. "Fiz do jeito que a senhora ensinou." Zilda riu emocionada. "Pois agora é você que vai servir o café." Rita brincou. "É, Zilda, parece que o menino aprendeu a ser gente." Ricardo sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. "Aprendi com quem nunca deixou de ser." Enquanto todos se sentavam à mesa, Zilda olhou ao redor. Viu o filho, o neto, a amiga e pensou no quanto a vida é frágil e no quanto vale a pena lutar por amor, mesmo quando ele parece perdido. Ela fechou os olhos por um instante, agradecendo em silêncio. Não pelas dores que viveu, mas pela força que encontrou dentro delas. Porque no fim, a maior vitória não era ter fugido, era ter encontrado um lugar onde o coração pudesse descansar. O sol sumia atrás das montanhas quando ela disse com a voz serena, "Sabe, Lucas, a gente passa a vida tentando achar felicidade em coisas grandes, mas às vezes ela está aqui, no cheiro do café, na brisa do entardecer e no abraço de quem ficou." Lucas segurou a mão da avó. "Eu te amo, vó. Eu também te amo, meu menino. E nunca se esqueça, quem ama de verdade não prende, protege.
O som das risadas suaves encheu a casa simples. E naquele instante, Dona Zilda percebeu que o lar que ela buscava nunca esteve nas paredes de mármore, mas dentro dela mesma. Às vezes, a gente finge dormir para não enfrentar a dor, mas foi no silêncio de uma mãe que fingiu estar dormindo que Deus acordou o coração de um filho. Agora me diz, se fosse com você ou com alguém que você ama, o que você faria? Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. E se essa história tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porque no fim é o amor que sempre encontra o caminho de volta.